Olá pessoal do terceiro ano, tá? Aqui é José Valdo, sou professor de História, tá bom? E as nossas aulas nesse período de quarentena, elas necessariamente vão estar funcionando dessa forma, tá bem? É, eu não estava querendo necessariamente encher vocês de atividade, sabe? Eu queria que a gente tivesse um espaço para discussão, mas a gente sim vai ter exercício, tá? É importante, é necessário que a gente também tenha nossas atividades de sala de aula. Mas por enquanto, eu deixo aberto aqui esse espaço para a gente estar discutindo, para a gente estar tendo um momento para estar trabalhando conteúdo necessariamente, tá? No espaço de comentários aí do YouTube, eu gostaria de sugerir a vocês que deixassem uma sugestão, que colocassem suas dúvidas, para a gente poder ter esse trabalho nesse período de quarentena, que eu espero que vocês estejam em casa se cuidando direitinho, tá bom? Dentre os conteúdos que a gente vai ter que trabalhar nesses dias, a gente começa com a segunda fase da Revolução Industrial, né? Conteúdo fundamental para a gente entender posteriormente, tá, a questão do imperialismo e também as guerras mundiais. Tá? É um conteúdo chave aí para essas outras coisas. Tá? Muitas pessoas elas preferem, elas têm um gosto peculiar de trabalhar a revolução industrial de forma única, ou seja, não trabalha por fase, entende a revolução industrial como uma coisa só. Tá? Necessariamente isso é interessante porque a gente passa a entender uma história de maneira linear e as transformações industriais e econômicas também de maneira linear. Eu tenho uma preferência por entender essa revolução industrial de maneira ramificada, ou melhor, de maneira fragmentada, porque a gente passa a entender as transformações dentro de um período mais específico. A gente passa a entender as transformações dentro do contexto histórico que vai estar envolvendo. Essa tabelinha do Descomplica ela é muito legal, ajuda muito vocês alunos aí. Então podem dar uma conferida nela que é incrível essas discussões, tá bem? Então seguindo. Necessariamente a gente tem que começar com a construção do conceito. Tá? O que necessariamente vai ser uma revolução? É um conceito batido. Esse meu exemplo, digamos assim, que eu escrevi, ele é muito pouco ainda para o que a gente tem que entender sobre revolução, mas ele é básico. Dá para a gente iniciar a discussão, tá? O termo revolução é polissêmico, né? Ele possui vários sentidos. E dentre esses sentidos a gente tem o de mudança. Uma mudança brusca que impacta na sociedade. Geralmente a gente aplica esse conceito quando vamos falar de guerras ou revoltas populares. Mas a indústria ela também traz modificações. Então a Revolução Industrial ela transformou o cenário necessariamente da Europa e de outros espaços, tá? Onde ela chegou. Então é importante a gente entender o período como uma revolução justamente por isso, por causa das transformações que foram proporcionadas justamente pela revolução, tá? A principal característica dessa segunda fase é o desenvolvimento de combustíveis, além do desenvolvimento da indústria do petróleo. Com relação ao petróleo, a gente tem a Europa, Estados Unidos e Japão surgindo como grandes potências do período. Na Europa, a gente tem o caso da Alemanha também, tá? Então é bom especificar esse detalhezinho, mas de maneira geral, temos esses países como as principais potências do petróleo nessa segunda fase da Revolução Industrial. Talvez alguns alunos se questionem, professor, e a Inglaterra? A Inglaterra não perdeu o seu poder industrial necessariamente. A gente tem a ascensão, tá, dessas regiões aí com o petróleo, mas essa ficou uma discussão mais interessante futuramente, tá bem? E aí a gente chega nas invenções. O que é que essa segunda fase da Revolução Industrial vai trazer para a gente de novo? Inicialmente a gente tem a prensa móvel, que agiliza o processo de produção de papel, consequentemente a comunicação. Então, agora dá para a gente estar produzindo certas coisas em larga escala, agiliza muito, a comunicação fica mais fluida. A ideia de linha de produção, então o operário ele vai conhecer uma parte de todo. E eu recomendo a vocês que façam um estudo mais aprofundado acerca do Fordismo e do Taylorismo. É um conteúdo que eu gostaria muito de expandir mais com vocês em sala, tá? Mas a ideia aqui é propor são vídeos mais curtos, mais pontuais, para deixar aberto o debate, sabe? É, Necessariamente esse tema Fordismo e Taylorismo vocês devem ter estudado em Sociologia ou futuramente também em Geografia, mas é essencial para entender esse período, tá? O motor a vapor que a gente tinha, ou de combustão externa, ele passa a ser substituído por um motor de combustão interna. Os automóveis que vão surgir
ali por volta de 1870, finalzinho do século XIX, muitos vão estar usando esse sistema de motor como base. Vai ser um motor que vai agilizar muito o processo de transporte dentro da indústria, além de promover máquinas que tenham uma potência mais relevante também. Aí a gente tem um esquema de um motor, tá? Eu não vou saber muito bem explicar para vocês o funcionamento, mas entendam. Onde vocês estão vendo a setinha azul, a gente tem a entrada de combustível, o pistão desce, explode, tá? E depois sai ali os resíduos. Claro que necessariamente esse é um esquema mais moderno, mais atual, sabe? Mas serve para a gente se espelhar para entender necessariamente o que seria essa combustão interna do motor, que garantia mais potência. E a gente tem um maior uso de aço, além do surgimento da eletricidade e a química sendo usada dentro dos processos industriais. Já já eu vou trazer para vocês uma discussão sobre essa eletricidade no período, porque é algo importantíssimo para a gente. E chegamos numa parte importante que para algumas pessoas seria o grande diferencial da segunda fase da revolução, tá? Que é as modificações do capitalismo. A gente vai ter o capitalismo industrial, tá? E o financeiro, essa transição, essa mudança de um capitalismo industrial para o financeiro. Qual a diferença, tá? O capitalismo industrial, a gente tem a livre concorrência e o crescimento das empresas ele é baseado no reinvestimento dos seus lucros. Então, o que eu ganho, eu invisto novamente na minha matéria-prima, ou seja, nos meus produtos ali. E a partir daquilo ali eu vou ter mais lucro gerado, tá? Isso aí é um exemplo de discussão, tá bem? Esse reinvestimento dos lucros dentro do capitalismo industrial. O capitalismo financeiro, por sua vez, a gente já vai ter um monopólio, uma concentração de capital, uma tentativa de acabar ali com a livre concorrência. E como é que isso era feito? Como é que a gente faz essa eliminação? Através do trust, do holding e do cartel. A característica do trust, necessariamente, a gente tem a fusão de várias empresas em apenas uma, que vai estar assumindo o comando, como posso colocar para vocês aqui, o comando de uma determinada produção, de uma determinada área. Então, eles passam a dominar todas as fases da produção e a distribuição até o consumo também, tá? Então, a gente tem o trust aí. O holding acontece quando empresas de médio porte ali, elas vão se tornar reféns, digamos assim, subsidiárias de uma empresa maior. Então, as suas ações elas passam pelo controle necessariamente dessa empresa maior, já no holding, claro, né? E o cartel acontece é, a partir de um acordo entre empresas que atuam em um mesmo ramo da economia. Então, a partir daí, elas vão estar negociando preços e outras coisas, tentar manter uma convenção ali de ideias para fixar um padrão dentro do mercado a partir do seu nicho de produção. E isso é a principal característica aí desse capitalismo financeiro, ou melhor, essa é a principal base do capitalismo financeiro, o trust, o holding e o cartel, tá bem? Então não se esqueçam também disso não, que é importante para a gente, tá? As inovações da segunda fase da Revolução Industrial vai acabar mudando até as relações sociais do período. Porque as pessoas elas vão começar com o advento da energia elétrica, vão começar a passear à noite, as pessoas vão começar a trabalhar à noite, os hábitos das pessoas vão mudar, entendem? Necessariamente a locomoção ela passa a ser mais intensa, entende? Então, o transporte, enfim, a gente percebe que essa segunda fase da Revolução Industrial, ela acelera muito a vida das pessoas. A gente tem agora mecanismos que façam com que outros turnos de trabalho sejam criados e que novas ações passem a acontecer, ou melhor, novas relações comecem a acontecer, tá? Essas inovações a gente não pode estar entendendo elas apenas de maneira positiva, porque tudo aquilo que a gente vai estar tendo de novo com essa segunda fase da Revolução Industrial vai acabar culminando posteriormente na formação de máquinas de guerra, armas mesmo, enfim. Como por exemplo o avião, que anos depois da sua criação vai acabar sendo usado como uma máquina de guerra também, enfim. Além do além do imperialismo, tá, do neocolonialismo, que a gente vai estar tendo em países ali como África ou melhor, em regiões, tá, em continentes como África e Ásia. Tá.
Então é importante a gente entender que não foram só flores, e isso aí vai ser um debate futuro para a gente também, tá? Nas nossas próximas aulas, as nossas discussões elas vão estar relacionadas a essa vida das cidades, necessariamente, a burguesia e os operários, e essas novas ideias que surgem. Eu não quis colocar todo nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo, e minha ideia são vídeos mais curtos, tá bem? Para a gente ter um aproveitamento melhor dessas discussões. Então, tá? Aproveitem, leiam o livro ali entre as páginas 12 das páginas 12 a 15. É uma leitura proveitosa. Depois respondo um exercício bem simples. Futuramente a gente vai estar tendo outras coisas que eu vou tentar trazer para vocês, tá bem? E aproveitem a quarentena. Bons estudos, tá? Não saiam de casa. E a gente vai se comunicando assim. Vídeos curtos, debates pontuais, para a gente estar desenvolvendo conteúdo a partir disso aqui. Desculpem as falhas, mas por enquanto é só teste. Se eu ver que tá dando certo, a gente continua, tá? Valeu! E eu vou estar cobrando esses exercícios de vocês, viu? Então façam, por favor. Tchau, tchau. Aproveitem, tá? Valeu!